A vida do cristão é cheia de altos e baixos. Às vezes a gente passa por muitas lutas, muitos problemas. Tem horas que a gente aguenta firme, mas tem horas que a gente se sente fraco. Essa fraqueza nos afeta de uma forma que a gente percebe que a gente precisa se aproximar mais de Deus, porque Deus é a força do cristão. Existem momentos da nossa vida em que a gente para e pensa, eu preciso ter uma conexão maior com Deus, uma conexão maior com meu Pai. E como eu faço isso? Para quem não me conhece, meu nome é Renata Macedo e no vídeo de hoje eu irei falar um pouco sobre como a gente faz para criar mais intimidade com Ele, para estar mais próximo de Deus. A primeira coisa que a gente precisa observar é o que tem nos afastado da presença do Senhor. Se a gente abrir a nossa Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, vai estar escrito que as nossas transgressões, ou seja, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas iniquidades, dependendo da tradução, de qualquer forma, nossos erros, nos afastam de Deus. Então, a única coisa que pode nos afastar de Deus, porque Deus ele não se afasta da gente, é a gente que se afasta dele, é o nosso pecado, as nossas transgressões, os nossos erros. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é observar a nossa vida em que nós temos desagradado a Deus, se arrepender e pedir perdão para Ele. E isso vai fazer com que a gente inicie um relacionamento de intimidade com Deus. Agora, como que a gente faz para ter acesso ao Pai? Já que nós somos pecadores arrependidos. Não que a gente nunca mais vá pecar, mas é uma observação, essa primeira observação é algo que a gente tem que estar fazendo constantemente em nossa vida. A gente tem que estar sempre se examinando e procurando melhorar diante da presença do Senhor. Agora, você já observou a tua vida, verificou onde você está errando, procurou uma mudança, pediu perdão para Deus, mudou o direcionamento, mas para onde vai ser o direcionamento? Para que lado eu vou, Através do caminho que é Jesus, você vai se aproximar de Deus. Em João, capítulo 14, verso 6, está escrito: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, através do caminho que é Jesus, você vai ter acesso ao Pai. E a gente vai para esse caminho que é Jesus através da palavra. Quanto mais a gente lê a Bíblia, lê os evangelhos, quanto mais a gente aplica os ensinamentos de Jesus à nossa vida, mais a gente vai estar no caminho, ou seja, em Jesus, que vai nos levar até Deus, ou seja, criar intimidade com Deus. Não tem como a gente criar intimidade com Deus sem observar a Bíblia, sem ler a Bíblia. Não tem como a gente dizer que a gente é cristão, que a gente segue, que a gente está procurando melhoria, se a gente não tem o costume de estar lendo a palavra. Às vezes ficar meses e meses sem pegar na Bíblia para ler, a Bíblia ficar lá jogada, toda empoeirada. Que tipo de crente nós somos se nós fizermos isso? Através da Bíblia que a gente cria intimidade com Deus. Não tem outra forma, gente. Não tem como a gente dizer que a gente é cristão se a gente não lê, se a gente não observa, se a gente não guarda. Ler a Bíblia, guardar as palavras da Bíblia, seguir o que está na Bíblia é uma forma de expressar o nosso amor por Deus. E assim Deus também nos amará e fará morada em nossa vida. Aqui em João capítulo 14, versos 23 e 24, está escrito assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, se você ama a Deus, você vai guardar as palavras dele. Agora, como que você vai guardar se você não conhece, se você não procura conhecer? Em que nós temos gastado o nosso tempo, em que nós temos investido o nosso tempo, que a gente não tem tempo para ler a Bíblia? É uma questão de prioridade. A gente precisa priorizar o nosso tempo com Deus, o nosso tempo de leitura da palavra. A gente precisa conhecer os ensinos de Jesus. Jesus ele morreu na cruz para poder nos salvar. Ele morreu na cruz para que a gente tivesse acesso aos ensinos dele. Então, a partir do momento que a gente deixa a Bíblia de lado, que a gente não lê, a gente está desvalorizando o sacrifício de Jesus. A gente está desvalorizando tudo que ele ensinou. Então, vamos dar mais valor para esse sacrifício que Jesus fez na cruz por nós e procurar aprender os ensinos dele e aplicá-los nas nossas vidas. Vamos fazer isso?
para que a gente assim crie intimidade com Deus através de Jesus. Então, hoje nós aprendemos que para que a gente crie intimidade, conexão, para que a gente estreite a nossa relação com Deus, a gente precisa primeiro se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão para Deus e procurar mudança. A gente precisa reconhecer Jesus como caminho e seguir esse caminho através de quê? Da palavra. E a gente precisa ler a palavra, aprender a palavra e aplicá-la em nossa vida. Assim, a gente vai criar um relacionamento de intimidade com Deus. Para você que ficou até aqui, eu vou pedir que escreva aqui no comentário para poder saber que você ficou até o final. Íntimos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e continue junto com a gente. E se você ainda não for inscrito no meu canal, eu te peço que se inscreva para que a gente possa continuar aprendendo juntos. Que Deus abençoe a sua vida e tchau, tchau!